Imagina que você finalmente lançou seu sistema, sua aplicação, e ela tá no ar, tudo bonito, tudo funcional. Mas de repente uma promoção deu certo, um anúncio deu certo, um post viralizou, e de repente você começou a receber um monte de acessos. E aí quando você percebe, tem 50 mil pessoas usando o seu sistema. E aí o que acontece? Ele cai. É timeout, é erro 503, é usuário xingando no Twitter. E aí tá lá você, suando frio, 3 da manhã tentando reiniciar o servidor. E sabe por que isso acontece? Porque você tá jogando o tráfego todinho numa máquina só. E hoje eu vou te mostrar como isso é resolvido com o Load Balancer. Mas antes de te falar dele, deixa eu te falar o problema que ele resolve. Porque sem isso, sem o problema, você não vai saber para que serve a solução. Quando você sobe uma aplicação, pode ser uma API, pode ser um site, pode ser qualquer coisa. Ela vai rodar dentro de um servidor. E aí esse servidor tem memória, tem CPU, tem disco e rede, tudo finito, tudo limitado, não é infinito, não é, você pode usar como você quiser. E aí quando você só tem 5 pessoas chamando aqui, aí tá tranquilo, porque ele vai aguentar tudo isso, não é tanta requisição assim. Mas aí quando chega, sei lá, uma Black Friday que tem centenas de milhares de requisições, o servidor pode começar a engasgar por não ter muita flexibilidade para aguentar a quantidade de requisições. Então qual que é a ideia aqui no caso? Em vez de você ter um servidor que ele vai ficar responsável por processar tudo do seu sistema, você vai ter múltiplos servidores fazendo a mesmíssima coisa. E assim você vai conseguir dividir a carga de processamento entre os servidores. Então, por exemplo, você tem 500 requisições no segundo, 100 vai para essa, 100 para essa, 100 para essa, 100 para essa, 100 para essa. Assim você vai conseguir dividir a carga e diminuir o atrito de uso de memória, de CPU e essas coisas que são limitadas. Só que aí vem, como é que você vai decidir qual requisição vai para qual servidor? E é aí que entra o Load Balancer. Se você for traduzir ao pé da letra, Load Balancer significa balanceador de carga. E é exatamente isso que ele faz, ele vai balancear a carga entre os serviços. É só você pensar na analogia do cara do restaurante. Vai vir aqui o cliente e vai perguntar para ele, pô, eu preciso de uma mesa, onde que eu posso conseguir uma? Qual que pode me atender? E ele vai olhar, pô, essa aqui tá ocupada? Se tá ocupada, ele bloqueia. Ah, essa aqui tá livre? Não, não tá. Aí essa aqui, essa aqui tá. Então ele repassaria você para aquela mesa que está liberada. E é isso que ele vai fazer, ele vai ver o servidor que está menos sobrecarregado e transferir as requisições para ele. E se acontecer, por exemplo, um erro aqui na sua requisição, e esse servidor morrer por sua causa, por conta da sua requisição, os outros ainda vão estar ativos. Então as próximas requisições iam para cá. O usuário não ia perceber que teve alguma queda, que teve algum problema, que teve alguma falha, porque o serviço ainda vai continuar funcionando. E sem contar que o sistema fica mais rápido, porque ele não vai ter queda de memória por conta de falta de recurso, porque tem muita gente acessando. Não, a carga vai estar sempre bem dividida. E aí vem a pergunta, né? O Load Balancer não teria o mesmo problema de carga? Se tá todo mundo requisitando ele aqui no meio, não pode acontecer dele ser sobrecarregado? Até pode, mas ele é um serviço tão menor do que os serviços, as aplicações que você vai rodar, que para você conseguir encher um Load Balancer de requisições a ponto dele cair, teria que ser uma quantidade de requisições infinitamente maiores, que assim, é completamente impensável para uma aplicação média, pequeno porte. Mas aí, como que o Load Balancer decide para qual servidor vai a requisição? Existem alguns algoritmos que o Load Balancer consegue usar para decidir para quem vai a requisição. Eu vou passar pelos principais aqui, começando com Round Robin. Você tem aqui o cliente, que ele vai fazer a requisição aqui para o Load Balancer. E aí vamos imaginar que a gente tem aqui 3 servidores. O que ele vai fazer aqui é o seguinte, a primeira requisição vai para o servidor 1, a segunda para o 2, e a terceira por 3. E aí quando ele chegar aqui no último, ele volta para o primeiro. E aí ele vai distribuindo assim, sequencialmente. Igual uma roleta, cada um vai receber igualmente a quantidade de requisições. É muito simples, é fácil de implementar e funciona perfeitamente quando os servidores são iguais, né? Em memória, em CPU e etc. Mas e quando você tem um servidor que é mais potente que o outro? Aí você usa o Weighted Round Robin. É uma lógica bem parecida com essa aqui do Round Robin, só que considerando pesos. Você meio que informa para o Load Balancer o seguinte, esse servidor aqui, ele cabe 2 vezes a quantidade de requisições dos outros. Então mande o dobro de requisições para ele. É como se você pensasse que você tem 2 entregadores, um de moto e outro de carro. Quem é que vai levar mais carga? Quem é que vai levar mais entregas? O de carro, porque ele tem mais espaço para levar as coisas. Então, conforme ele for fazendo esses rounds aqui, quando ele chegar nesse que tem mais capacidade, ele vai passar mais requisições para ele. A gente tem também o List Connections, que ele é um pouquinho mais esperto, porque ao invés de ele ficar fazendo essa conexão assim sequencial, ele olha para qual servidor está com menos requisições.
Como por exemplo, ele manda aqui para esse. Aí ele olha, qual que é o próximo que tem menos? Ah, esse aqui não recebeu nenhuma, então pode mandar para ele. Aí ele olha de novo, pô, esse aqui não recebeu nenhuma, esses dois já tem uma. Então manda para ele de novo. Então vamos supor que aqui recebeu, sei lá, 100 requisições simultâneas. Esse aqui 90 e esse aqui 70 requisições, ele vai começar a mandar para cá para igualar e depois mandar para esse aqui para igualar o de 100 e depois ir para o que tiver menos. Então ele está sempre procurando um servidor que tem menos requisições, e aí ele manda as requisições para ele. E um outro que tem também é o IP hashing. Esse cara pega o seu IP e faz um cálculo e cria um hashing a partir dele. E com esse hashing ele consegue decidir para qual servidor você vai. Aí desse jeito, toda vez que você fizer uma requisição, vai dar o mesmo hashing, porque é o mesmo IP. Então você vai acabar caindo no mesmo servidor. E isso é importante e muito útil quando você tem alguma aplicação que depende de sessão, né? De algum estado local da aplicação. Como por exemplo, se você salva os carrinhos em sessão, se você tem autenticação por sessão. Então meio que você precisa que ele caia no mesmo servidor, porque se ele cair num servidor diferente, não vai ter informação que ele tinha, sei lá, de 2 dias atrás, de meia hora atrás. Na prática, a maior parte dos load balancers seguem a mesma lógica, são os mesmos algoritmos. O que muda é como você configura e como você aplica isso para o seu cenário. Tá, mas e onde que ele fica ali na minha arquitetura? Como é que funciona? Como que eu implemento isso? Vamos desenhar um pouquinho aqui. Vamos desenhar o seguinte, aqui a gente vai desenhar a arquitetura da aplicação. Aqui você vai ter o cliente, né, que vai ser, sei lá, um navegador, um browser, um aplicativo, qualquer coisa. E aí quando ele fizer a requisição, essa requisição ela vai bater aqui, ó, num load balancer. Então quando você fizer a requisição tipo, seusite.com.br, em vez de você requisitar a aplicação diretamente, você vai estar requisitando o load balancer. E então depois do load balancer a gente vai ter a nossa aplicação. Vamos imaginar aqui que sejam de orders, né, de pedido. Então você tem uma aplicação aqui, que seria um microserviço, que seja, e aí você vai ter várias instâncias dele. Pode ser 2, 5, 50, eu vou deixar 3 aqui para ficar mais fácil de visualizar. E no fim não importa quantas tem, porque o load balancer que vai cuidar disso. O cliente nunca vai precisar saber quantas instâncias tem. E o interessante aqui é que você pode ter o load balancer em várias camadas do fluxo, né? O mais comum é na camada de aplicação, porque aqui você vai ter ele na frente, como o cara na frente de toda a requisição, e ele consegue decidir para onde vai a requisição, não só para o mesmo serviço, mas para serviços diferentes. Porque supondo que o cliente chame aqui no barra, sei lá, API, quando ele requisitar o load balancer vai falar, pô, a API é esse servidor aqui, então ele redireciona a requisição para esse cara. Mas se por acaso ele quiser o barra, sei lá, images, ele fala, pô, o images não é mais esse cara, e manda para cá. Isso funcionando como um proxy reverso. Então se você coloca ali na camada de aplicação, que é a camada 7 da internet, depois você pesquisa mais sobre isso, você não precisaria necessariamente fazer isso aqui, ó, um balanceamento de carga com ele. Você poderia usar ele como um proxy reverso. E aí fazendo assim, você poderia ter requisições não só para o mesmo serviço, como também para serviços diferentes. Tá, mas e como identificar que algum servidor seu está falhando, está com problema, se quem está recebendo as requisições e tudo isso é o load balancer? O load balancer não é burro, ele não manda requisições para um servidor que está morto. Mas como que ele sabe que está morto ou não? Ele usa um processo chamado de health check, que funciona mais ou menos assim. Cada servidor vai ter uma rota chamada /health. Toda vez que você faz uma requisição para essa rota, ela retorna um texto para você dizendo healthy, que significa saudável. Então de tempo em tempo ele manda essa requisição para o servidor 1 que retorna o healthy, aí depois para o 2, e depois para o 3. E aí, se em algum momento algum servidor não respondeu esse health, ele define esse servidor como morto, e ele sai do looping. Então toda vez que for fazer o round robin ou alguma coisa assim, esse cara não vai mais ser considerado. Sem isso, você ia ter várias requisições em servidores mortos que iam retornar 500, ia retornar 404, coisas assim, e aí o seu cliente ia sofrer por isso. Mas com isso aqui você consegue falhar sem ninguém perceber. E aí na prática você consegue configurar no seu load balancer quantas requisições com falha tem que ser para identificar ele como morto e quantas de volta com saúde tem que ser para definir ele como vivo de novo. Agora que você entende como funciona, deixa eu te mostrar quais são as ferramentas mais usadas pelo mercado. No mundo real você tem duas opções, usar um load balancer que vai ser gerenciado por cloud ou um que você hospeda. E as ferramentas mais famosas são o Nginx, que é esse aqui, e o HAProxy, que é esse que tem um site horroroso, meu Deus do céu.
O Nginx você provavelmente já ouviu falar, muita gente usa ele é muito famoso, provavelmente o mais famoso de todos. Ele não é só um load balancer, ele pode ser usado como, mas ele é mais focado assim em ser um proxy reverso. A gente usa ele bastante como load balancer porque ele funciona muito bem para isso. Já o HA Proxy, ele é totalmente focado em ser um load balancer. A maioria das empresas grandes usam ou já usaram o HA Proxy, porque ele garante assim uma estabilidade muito boa. Mas se você está usando o cloud, você prefere usar as ferramentas dele, tem muitas que já implementam, como por exemplo a AWS tem um ALB, se eu não me engano, e o NLB, são tanto para camada de aplicação como camada de transmissão, né, que seria o load balancer de rede, o load balancer de aplicação. Mas se você usa Azure, o GCP, eles também têm as soluções dele de load balancing. Então não se preocupa porque encontrar a solução de load balancer é muito fácil. O que não é fácil de encontrar é conteúdo de qualidade aqui na internet. Então já aproveita, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, deixa seu comentário e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou postar, tá bom? Então vamos continuar pro vídeo. Agora alguns erros que eu vejo o pessoal cometendo com essa questão de load balancer são: o primeiro é não usar health check. Cara, o load balancer precisa saber que o servidor morreu, porque se ele não souber, o seu cliente vai saber. Inclusive você precisa adicionar aí uma camada de observabilidade, né? Colocar alguns logs, alguma ferramenta de alerta, para quando o load balancer ou alguma aplicação que estiver consumindo ali entender que caiu a aplicação, você ser avisado e resolver na hora. O segundo é não pensar na sessão. Porque algumas aplicações a gente sabe, não é o ideal, mas elas guardam sessão na memória do servidor. E aí a pessoa vai lá e escala a aplicação, coloca mais servidores e esquece que tem sessão gerenciada local. Aí o usuário faz uma primeira requisição, quando vai fazer a segunda, perdeu o dado da primeira, porque não tá batendo mais no mesmo servidor. E então você já sabe, né, o problema que isso pode dar. E por fim, achar que o load balancer resolve tudo. Cara, não resolve. Se você tiver query mal feita, banco mal otimizado, se o seu processo for lento, você vai ficar lento de qualquer jeito. Load balancer não corrige código ruim, tá bom? Então já deu para entender que o load balancer é uma peça de arquitetura muito importante, né? Principalmente hoje em dia, que a gente está escalando cada vez mais os nossos sistemas. E eu acho essa visão de arquitetura tão importante que eu fiz essa mini aplicaçãozinha aqui para te mostrar um desenho de arquitetura. Eu ainda estou construindo ele, a ideia é que ele seja um Architecture Simulator, né, como está dizendo o nome aqui. Para você poder desenhar, documentar aqui a sua aplicação tudo bonitinho, e você ver como que funcionam as coisas, você entender de arquitetura, para você não falhar tanto na hora da entrevista, quanto na hora de você construir uma aplicação de verdade. Para você criar código de qualidade, arquitetura de qualidade e ser um profissional excelente. Eu pretendo disponibilizar isso aqui em breve, eu só preciso, né, terminar de fazer. Mas enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal, já curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.